Olá, tudo bem? Sou o professor Edson, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Estou aqui com um conteúdo referente a volume do tetraedro, conteúdo da terceira série do ensino médio. Tá? Esse conteúdo foi transmitido pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no dia 9 de junho de 2021. Tá? Ele está contido no Aprender Sempre volume 2, são as sequências de atividades 3, aulas 3 e 4, intitulada Tetraedro Regular, a partir da página 93. O link desse material em PDF está na descrição desse vídeo e o link também do repositório onde consta o material do Centro de Mídias e aulas, né, vídeos do Centro de Mídias, também está no link da descrição desse vídeo. Tá? Então aqui a ideia é calcular o volume do tetraedro. Então, o que é o volume do tetraedro, né? O volume do tetraedro é a área da base, quer dizer que é uma das faces aqui. Você vai calcular a área dessa base. Lembrando que o tetraedro aqui tem as faces todas com triângulos equiláteros, tá? Para isso. E aí, após calcular essa área, você faz a multiplicação com essa altura aqui, ó, que ela está denominada com uma letra maiúscula, um H maiúsculo, né, para diferenciar quando você faz a altura de cada uma das faces, que daí você usa a letra minúscula. Mas eu acho interessante usar sempre letra minúscula para demonstrar distâncias, né, que é esse caso seria uma letra minúscula mais adequada, mas vamos manter as letras que estão aqui, porque no material do aluno aí utilizam-se das mesmas letras, tá ok? Então vamos lá. Para você calcular o volume do tetraedro, você precisa da área da base vezes a altura. Então temos que calcular a altura, é isso que nós vamos definir aqui para chegar ao resultado do volume do tetraedro. E dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque eu preciso de 3 tetraedros, ou seja, 3 pirâmides, tá? Para compor um prisma com mesmas condições que as pirâmides. O que significa mesmas condições? Significa assim, que o prisma vai ter a mesma altura e a mesma aresta. Então, se a gente imaginar um cubo, tá? Ele vai ter uma aresta, né? As arestas serão todas iguais e vai ter lá uma altura, tá certo? Esse cubo. Então, dentro desse cubo eu consigo colocar 3 tetraedros regulares de mesma aresta e mesma altura, tá? Por isso que aqui é dividido por 3, tá claro? Então aí, continuando, nós vamos determinar o H, porque a área da base, ela é dada aqui, ó, né? Nós já temos a área da base, então falta determinar essa altura. Para determinar essa altura, nós temos que entender alguns aspectos do tetraedro. Quais são eles? Esses daqui, ó. Tá? Nós temos o quê? Essa é a altura, que é o H, né? O tetraedro é o PQRS, né? E na base, veja que a base aqui, ó, foi já traçada uma linha que é aquela altura de uma das faces, que também pode ser chamada de apótema da face, e nesse caso eu prefiro chamar de mediana. Por que eu prefiro chamar de mediana? Porque isso que está aqui, ó, está melhor representado aqui, ó, tá? Ele parte do ponto médio de uma aresta até o vértice. Então veja nessa configuração que está num plano, né? Está em 2D. Nós temos o quê? Uma linha dessa, qualquer uma delas, tá? Uma linha dessas, que é essa em vermelho, pode ser essa daqui também, ó, não tem problema, tá? Ela parte de um vértice, vem até o ponto médio de uma aresta. Essa daqui também e essa outra também. Então, o nome disso, tá? Dessa linha é mediana. É a linha que parte de um vértice, vai até o ponto médio de um lado, ou da aresta, no caso aqui é tetraedro, então da aresta, tá? Do tetraedro. O conjunto de 3 medianas dentro de um triângulo equilátero, né, a união dessas 3, ou seja, o ponto de interseção das medianas, tá? Não precisaria ser as 3, podem ser 2, de qualquer forma das 3, dá origem a um ponto muito famoso no estudo de triângulos, que é o baricentro, tá certo? Que é o centro de gravidade de um triângulo, tá? Então, isso aqui tem uma informação que nós precisamos trabalhar ela, que é essa daqui, ó. Significa que essa distância aqui,
equivale a 2/3, tá, da distância total, da mediana toda. E essa distância aqui de baixo, 1/3, para todos eles. Então, o que nós temos aqui? Veja bem, ó, as informações quais são. Nós temos que esse lado, né, essa aresta vale A, essa aresta aqui, ó, vale A, correto? Essa aresta vale A. Então, nós estamos falando da base dele com arestas todas com valor de A, tá bom? Então, isso aqui é metade da aresta, metade da aresta, metade da aresta, metade da aresta, metade da aresta e metade da aresta, porque nós temos os pontos médios, perfeito? Então, até aí sem nenhuma dificuldade. O que ocorre aqui, ó? Essa medida é 2/3 da mediana, que é igual a essa, que é 2/3 da mediana, que é igual a essa, que é 2/3 da mediana, tá? E aí, essa medida aqui, ó, pequena, que eu não vou marcar, é 1/3 da mediana, qualquer uma delas. Então, o que eu tenho aqui? Que essa medida com 2 risquinhos aqui, ó, é 2/3, tá? Da altura, ele está chamando de H aqui, a altura, ó. Tá certo? Tá vendo que é um H minúsculo? Por isso que aqui é um H maiúsculo. Por isso que aqui é um H maiúsculo, tá bom? Então, precisamos dessa informação. Dá para a gente calcular olhando para esse triângulo, tá? Esse triângulo é um triângulo retângulo, tá certo? De centro no baricentro. Então, esse aqui é o ponto G, né? O baricentro está aqui, ó, tá? E os vértices estão aqui, correto? Os vértices estão aqui, mas eu poderia usar esse outro triângulo aqui, ó, o menor, que é o que equivale a 1/3 da altura, tá? Mas é mais fácil fazer com esse triângulo maior, tá bom? Então, essa seta que indica para essa representação, eu tenho que calcular o quê? Aqui, ó, 2/3, né, ó, 2/3, deixa eu arrumar esses números aqui. 2/3, tá? De quem? De quem? Da mediana, tá? E qual é o valor, né, da mediana? Isso daqui tá lá na aula sobre área de tetraedro regular, tá bom? Aí eu peço que vejam o valor lá. Esse valor da mediana aqui, que é uma apótema, enfim, que é uma altura, ele equivale a raiz de 3 dividido por 2, tá? Eu tenho que tirar 2/3 disso aqui, ó, porque esse é o total, tá certo? E aí, fazendo esse 2/3, é essa medida aqui, ó, tá? E aí, o H maiúsculo é esse que eu vou descobrir, e esse outro aqui é A, tá tranquilo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui. Como que fica essa resolução, né? Fácil, muito fácil, inclusive, tá? Eu posso fazer isso aqui já, ó. Então, eu tenho o quê? A raiz de 3 sobre 3. O que é a raiz de 3 sobre 3? É essa medida aqui, ó. Que eu vou colocar 2 risquinhos também, ó. Que é esses 2 risquinhos, que é esses 2 risquinhos. Tá ok? Então é isso. Então era a medida que a gente precisava para fazer esse triângulo aqui. Então nós temos o quê? Nós temos que a hipotenusa é o A ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa. O H ali, ó, maiúsculo ao quadrado, é um cateto que a gente quer descobrir o valor dele, mais esse A raiz de 3 sobre 3, certo? Ao quadrado, que é esse outro cateto aqui, ó, tá? Bom, então como que fica isso? Vou passar isso daqui para lá. Na verdade, eu já vou tirar aqui o parênteses, já vou distribuir esse quadrado para os elementos que estão aqui dentro e passar ele para cá, tá bom? Então vai ficar assim, ó, A ao quadrado, né? A ao quadrado de novo, então menos, né? Porque está somando aqui, ó, A ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado é 3, tá? Sobre o 3 ao quadrado é 9, igual a H ao quadrado, certo? Então nós temos o quê? Nós temos que o H ao quadrado é igual, aqui eu vou fazer o MMC, 9 vezes A ao quadrado, né? 9 vezes 1 vai dar 9A ao quadrado. 9A ao quadrado menos 3A ao quadrado dá 6A ao quadrado. Sobre 9. Tá? Então, 9 vezes 1 é 9, menos 3 é 6. Então, H é igual a raiz quadrada de 6A ao quadrado sobre 9. Então, isso implica que H é igual a quê? O 6 não sai da raiz, porque ele não é um número quadrado. O A
é ao quadrado, então a raiz quadrada de a ao quadrado é a. E a raiz quadrada de 9 é 3, raiz de 6. Então, esse é o h. Isso é o que a gente precisava e não sabia até então. Veja aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui para descobrir o que temos aqui embaixo. Só um minuto que travou. Travou. Então, vamos lá, ó. Aqui. Tá vendo? A raiz de 6 sobre 3. A raiz de 6 sobre 3. Tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos para o volume. Né? Como que se calcula o volume? Então, vou colocar aqui ao lado. Volume do tetraedro é igual a área da base, que é a ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Tá aqui, ó. Tá? Tanto faz o 4 estar embaixo só da raiz de 3, como estar embaixo dos dois. Não tem problema não, tá bom? Vezes o h. Quem é o h? É a raiz de 6 sobre 3. Tudo isso dividido por 3, tá, gente? Tudo isso dividido por 3. Se não dividir por 3, você está calculando o volume do prisma, né? De um cubo, por exemplo, não do tetraedro. Então, esse 3 é importante. Então, vamos fazer aqui a parte de cima, que vai ficar da seguinte maneira, ó. A ao quadrado vezes a dá a ao cubo. A ao cubo. Vezes raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 6, eu junto as raízes, dá 3 vezes 6, 18. Raiz quadrada de 18. Sobre 4 vezes 3, 12. Dividido por 3. Veja que eu aqui não usei essa linguagem, né? Ó, dividido por 3 desse jeito, com um traço embaixo de todos e assim. Eu usei essa linguagem, eu prefiro. Porque aqui depois eu vou multiplicar em cruz, então vai facilitar a minha vida. Só que antes de fazer isso aqui, dá para fazer se quiser, dá 36 e tal. Mas antes de fazer isso aqui, dá para fazer uma coisa interessante, que é o quê? A raiz de 18, fatorar a raiz de 18. Tem que lembrar disso daí. O que é fatorar a raiz de 18? É pegar o 18 e dividir ele em fatores primos, ó, começando com 2. Certo? Então você pode fazer desse jeito. E aí, dê um pause, faça isso daí e depois volta aqui para a gente poder resolver. Porque eu vou resolver de outro jeito. Eu vou colocar a raiz de 18 aqui, vou imaginar que ela é uma raiz quadrada exata, né, um número quadrado, e um outro que não é quadrado, ou seja, o 2 vezes 9 que dá 18. Tá? Então, o que eu estou imaginando? Estou imaginando isso aqui, ó. Raiz de 18 é a raiz de 2 vezes 9. Ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de 2 não dá para extrair exatamente. Vamos mantê-la assim, porque ela vai ficar com um número muito aproximado, né? 1,41, uma coisa assim. Então vamos deixar desse jeito, que é a forma fatorada, né? Que é a simplificação, tá? Da raiz quadrada de 18 dá 3 raiz quadrada de 2. Então, fica assim. Volume do tetraedro é igual a ao cubo vezes 3 raiz quadrada de 2 sobre 12 dividido por 3. Tá? Quando eu tenho isso, eu faço assim, ó. E escrevo o volume do tetraedro como a ao cubo raiz quadrada de 2 sobre 12. Eu cancelo esses dois. Por que eu cancelei? Porque o 3 aqui, ó, dividido por 3 dá 1. Tá? Já faço a divisão deles direto aqui. Se tivesse desse jeito aqui também daria, enfim, né? Ou multiplicaria pelo inverso aqui, ó, 3 vezes 1/3 vai dar 1 também, tá? Então, vamos ver se é essa a resposta, né? Porque nós queremos calcular isso aqui, correto? Vamos ver se nós chegamos aqui ao resultado esperado, né? Que ele está aqui, ó. Pronto, é o mesmo número que está ali, correto? Tá? É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.